Om Gyanatimidandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurmilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramandobishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Karim Kuru Taptakanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Deviyai Priyai Keshavasachan Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Então, eu gostaria primeiramente de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Astotara Satasya Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também o meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru, Nitya Lila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Astotara Satasya Srimad Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que é o autor deste livro, meus amados mestres, que nós agora lemos e fazendo a tradução simultânea. E também ofereço reverências a todos os Shirupanu Gauri Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós damos sequência então à leitura do capítulo falando sobre Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, um professor paciente e perito. Em outra ocasião, Sri Ananga Mohan Brahmachari estava sentado do lado de fora do quarto de Srila Swami Maharaj, esperando ter o seu darshan. E quando ele viu aquele devoto recém-chegado ocidental sentado, né, pronto para colocar a sua tilaka. O devoto tinha um pedaço da Gopi Chandana na sua mão, mas ele não tinha nenhum copinho de achamana, né, ou nenhuma água ali disponível para que ele pudesse fazer a pasta, né, misturando o bloco da argila do Gopi Chandan. Então o que ele fez? Ele cuspiu na sua mão esquerda e começou a passar a pedra de Gopi Chandan. Esse Ananga Mohan Brahmachari ficou chocado quando ele viu isso. Imediatamente ele chamou aquele devoto e disse: mas isso é completamente errado. Por que você faz isso? Naquele momento, Srila Swami Maharaj saiu do seu quarto, chamou Ananga Mohan Brahmachari para entrar e, com muita calma, disse: não precisa instruir este devoto. De uma forma ou de outra, ele recebeu a inspiração de colocar a tilaka, que não existe na sua cultura nativa. E que problema há se ele não está ciente das regras, né, ainda?
virá um tempo, com certeza, no qual quando ele aprenderá a maneira apropriada de colocar e fazer todas as atividades de Bhakti. Aqui Srila Swami Maharaj não estabeleceu nenhum siddhanta novo para os seus discípulos seguirem durante todo o tempo. Ao contrário, porque ele era um professor muito perito, ele ensinou aquele discípulo, né, em particular, de acordo com a sua natureza e a sua qualificação. Bom, então é claro que Srila Swami Maharaj ele não quer ver o seu discípulo colocando Gopichandana com a saliva, né, porque isso é uma espécie de ofensa. Mas Srila Swami Maharaj ele deu o tempo adequado, né, para cada um conseguir seguir o processo da melhor maneira possível. Porque se for ficar em cima de todo mundo, corrigindo os erros o tempo todo, fica uma coisa de louco, porque a cultura Vaishnava ela é tão complexa, ela é tão cheia de detalhes, né, tão discrepante da cultura ocidental, que é praticamente aculturada, que se você fica naquela, né, de corrigir, a relação fica impraticável, né, fica impraticável. Então há que se ter paciência, há que se ter cuidado na hora de você corrigir, né, porque não dá para ser tudo de uma vez só. Próximo artigo. Conquistando o respeito de um panda local. Panda são aqueles que adoram o Sr. Jagannatha. Certa vez, enquanto Srila Swami Maharaj e seus discípulos estavam visitando Jagannatha Puri, no Sri Gopinatha Kutia, que é uma filial da Gaudiya Mata, um panda local, né, um sacerdote local, um panda, foi visitá-lo. Assim como o destino, né, seria fatal, né, fatal no sentido, enfim, seria inevitável, né, seria, como dizer, como se o destino preparasse algo desagradável, né? O ventilador do quarto, né, parou de funcionar, né? Então, um dos discípulos ocidentais de Srila Swami Maharaj estava tentando ajustar. Ao fazê-lo, o devoto subiu em algumas caixas que haviam cópias do Srimad Bhagavatam, escritas, distribuição gratuita, né? Ao ver isso, Sri Gopinatha Kutia, que era o nome do panda, disse: nenhum hindu indiano jamais se atreveria a tocar uma caixa, né, com livros mundanos com os seus pés. O que dirá uma caixa com o Srimad Bhagavatam? Esse é um exemplo perfeito porque os ocidentais não são permitidos entrar no templo de Jagannatha, apesar de serem devotos. Levará um século para que eles consigam desenvolver impressões culturais apropriadas, né? Seu Gurudeva é o mais magnânimo e glorioso, né? Porque assumiu essa grave responsabilidade de pacientemente e afetuosamente ensiná-lo como se você fosse uma criança. Eu ofereço respeitosamente meus pranamas para ele. Então foi o que o panda falou para aquele devoto. Ele disse: olha, você pode estar até vestido como devoto, né? Você pode até ter aceitado o processo, mas você ainda vai levar um bom tempo para se tornar um devoto.
E é por isso que no templo de Jagannatha não é permitido pessoas que não são hindus nascidos na Índia. Né? Hindus que sigam a cultura hindu. Por quê? Porque simplesmente não é um preconceito, é um conceito formado. Tá? Por quê? Você vê, eu não sou contra isso como se eu quisesse, igual um esquerdista fanático, lutar por direitos iguais. Isso seria a maior tolice do mundo. Precisamos entender a nossa posição e entender também a posição dos pandas do templo de Jagannatha e as razões deles. Então, imaginem vocês, se o templo, né, se no templo pudessem entrar ocidentais. Os ocidentais que são devotos já não têm ideia nenhuma de limpeza, purificação, bons hábitos. Né? Imaginem as pessoas que não são devotas no Ocidente. Então, o templo de Jagannatha ele funciona de tal maneira que ele tem uma ênfase muito grande nos rituais, nas regras e regulações. Então, até os hindus que cometem erros ali dentro são punidos e fazem com que tudo ali dentro se contamine. Por exemplo, se uma criança defeca ou urina no pátio do templo, dentro, né, dos muros do templo, tudo tem que ser lavado de dentro para fora. Tá? Se estão oferecendo boga, toda a boga vai ser jogada fora e vai se cozinhar novamente para oferecer uma boga limpa novamente. Tá? Então, se alguém corta o dedo, por exemplo, e cai sangue no chão, acontece a mesma coisa. Então, imaginem vocês, mulheres que não respeitam o seu período menstrual, estão contaminadas, vão se aproximar, né, das deidades, dos pandas, vão tocar naquilo que não pode. Coloca a mão na boca, depois coloca a mão numa deidade, depois coloca a mão, né, em coisas ali que são sagradas. Né? Enfim, uma série de coisas. Fazem sexo, depois vão entrar no templo. Tá? Então, é preciso cortar o mal pela raiz. Não tem como ali você ter um detector de imperfeições, né, e só permitir quem conhece ou quem não conhece. Não dá para fazer isso, é impossível. Né? Além disso, há também a ameaça dos muçulmanos, que podem a qualquer momento querer entrar para cometer terrorismo. Tá? Então, há que se respeitar muito, né, essas regras. Tá? Então, não é pelos devotos de Krishna, é porque qualquer ocidental vai entrar, qualquer turista vai entrar. E a deidade de Jagannatha é uma deidade muito sensível. Tá? Em outros templos, você pode entrar. 99% dos templos, qualquer um pode entrar. Mas Jagannatha é diferente. Jagannatha tem um humor muito, muito delicado. Tá? Posso também narrar uma experiência que eu mesmo vi. Tá? Uma vez no Rath Yatra, acho que 2015, eu ajudei a levar um grupo de ocidentais que iriam subir na carruagem de Jagannatha, de Baladeva e de Subhadra, tá? E vê-los bem de perto, né? Vê-los assim, né, a menos de 1 metro, né, em cima da carruagem deles, inclusive podendo tocar nas deidades, coisa que eu fiz várias vezes. E organizei tudo isso com um dos pandas que cuida, né, da carruagem de Baladeva, que é meu amigo. O pai dele, inclusive, é um dos principais pandas, responsável por fazer a troca do coração, né, de Jagannatha quando troca de corpo. Enfim, uma pessoa que está ali, né, no alto comando de tudo. Então, havia um acordo de que todo mundo faria uma doação, claro, e ele assim, né, conduziria todo mundo no alto da carruagem. Isso seria de madrugada, né? Foi de madrugada, quando não havia multidão, né? Mais ou menos umas 4 horas da manhã. Enfim, fomos todos lá. Subimos na carruagem primeiro de Baladeva,
né? Porque a ordem é sempre essa, Baladeva, Subhadra e Jagannatha. Quando estávamos todos na carruagem de Baladeva, ali já, de repente os pandas começam a gritar lá do chão, né, apontando, né, para uma devota que estava lá em cima. Quando eu olho para os pandas e vejo a cara deles de desespero, e olho para a devota, eu vou lá verificar o que estava acontecendo, ela estava de sapato, em cima da carruagem de Baladeva. Aquilo foi o fim. Eles mandaram todo mundo descer, deram uma bronca em todo mundo e disseram, acabou o programa de vocês não vão subir nas outras duas carruagens. E pronto. E essa devota não era uma devota nova, era uma devota antiga, discípula de Srila Swami Maharaj, né? Inclusive já agora pegando a deixa dele, que depois se abrigou no meu Gurudeva. O marido dela era um devoto também bastante conhecido e ativo. Então não eram pessoas que, né, eram inexperientes, mas é que não tem a prática da cultura, não vive na Índia. Eu tive a oportunidade de viver na Índia e ainda vivo na Índia, né, a maior parte do meu ano. E eu pude ser treinado dentro dessa cultura, né, porque você precisa descondicionar uma série de hábitos e pensamentos que você tem, porque senão você não consegue reagir da maneira correta quando você está ali naquela pressão. E a Índia é uma pressão. A Índia é uma panela de pressão. Tudo que se faz na Índia é feito com muita pressão. Tem que ser rápido, tem que ser efetivo, é uma confusão, é uma multidão de gente, é um monte de gente falando, é um monte de coisa para você prestar atenção ao mesmo tempo, ameaças de todos os cantos que vêm por diversas, né, questões, enfim, é pouco tempo para você fazer uma coisa, porque já tem milhares de pessoas também atrás de você, enfim, é uma situação bastante complicada. Tá? Então é por isso que não pode entrar ocidental no templo de Jagannatha. E temos que respeitar isso como um desejo do próprio Jagannatha. Quem faz as regras? É Jagannatha. Afinal de contas, é ele quem manda, não é? Então, muito importante respeitarmos isso. Então, é interessante também vermos aqui a reação desse panda, que foi diferente da reação do outro devoto, que era da Gaudiya, inclusive, né? O Ananga Mohan Brahmachari, que veio querendo dar uma bronca no devoto e acabou sendo repreendido por Srila Prabhupada. O panda, ele falou de maneira bastante eloquente, né, demonstrando muito equilíbrio emocional. Além disso, fez um elogio a Srila Swami Maharaj, dizendo que ele respeitava a forma como ele, com muita paciência e afeto, ensinava os seus devotos como se eles fossem crianças, e eles eram de fato, né, crianças espiritualmente falando, né? E ele com muita tranquilidade também orientou o devoto, disse, olha, na Índia nós jamais faríamos isso. Então ele nem disse que o devoto fez algo de errado, repreendeu o devoto, ele simplesmente deu o contraponto da coisa. Tá? Então, próximo artigo. A relação entre a ISKCON e a Chaitanya Gaudiya Mata. Após Srila Swami Maharaj ter conseguido uma terra em Mayapur para fundar o templo da ISKCON, muitos de seus discípulos, como Achyutananda Prabhu, Bhavananda Prabhu, Jayapataka Prabhu, né, dentre outros, supervisionaram, né, o início das obras, né, enquanto ficavam hospedados no salão da Chaitanya Gaudiya Mata. E o salão ficava bem em frente ao meu quarto. Eu organizava a prachada para eles e também cuidava dos seus pertences quando eles saíam
né, para ir para o Ocidente, para voltar para o Ocidente, eu também guardava as malas ou qualquer coisa que eles deixassem para trás. Considerando que eles estavam ajudando, né, considerando sempre ajudá-los, né, a servir Srila Swami Maharaj, eu então assumi essas responsabilidades com grande entusiasmo e respeito. Certa vez, Srila Swami Maharaj enviou Achyutananda Prabhu para a nossa mata em Calcutá para aprender Bengali, né, kirtanas e outras coisas. Achyutananda então ficou muito bom no Bengali, né, após passar quase 3 anos lá na mata. Srila Swami Maharaj uma vez escreveu uma carta para ele, ordenando que ele enviasse Bhavananda Prabhu, que ele enviasse a Bhavananda Prabhu um dicionário inglês-bengali. Em Bengali, Achyutananda respondeu: eu aprendi o Bengali perfeitamente. Né? O que Bhavananda fará com um dicionário? Por que então não me ocupar no serviço que você precisa? E Srila Swami Maharaj então escreveu para Achyutananda Prabhu, instruindo, né, a enviar diferentes objetos para o Ocidente. E eu assim ajudava Achyutananda neste serviço, né, comprando junto com eles e também enviando por navio, né, pelo correio, né, naval, tudo que Srila Swami Maharaj pedia. Próximo artigo. Registrando a BBT. Quando Srila Swami Maharaj ele registrou a Bhaktivedanta Book Trust, ele incluiu o meu Guru Maharaj e também o seu chamado Bhakti Kamala Madhusudana Maharaj como associados, membros. Após uma série de discussões, eles então decidiram mutuamente que o lucro, né, da associação da Bhaktivedanta Book Trust deveria ser usado para a renovação da Sri Gaura Mandala. Próximo artigo. Visitando a mata dos seus irmãos espirituais durante a construção do seu templo em Mayapur. Srila Swami Maharaj estabeleceu um exemplo muito nobre. Ao viver, né, dentro de uma cabana de bambu em Mayapura, enquanto o seu templo estava ali sendo construído. Um devoto que está imerso em bhajana, ele vive muito feliz em qualquer lugar. Está sempre satisfeito em quaisquer circunstâncias. Então, essa cabana está até hoje lá, né? Ela fica bem na frente do portão de entrada da ISKCON de Mayapur, onde Srila Swami Maharaj viveu durante algum tempo, até que o templo fosse construído e o seu quarto também fosse construído. Antes, porém, desse Bhajana Kutira, dessa cabana de bambu ser construída, ele permaneceu na Chaitanya Saraswata Mata, com Srila Bhakti Rakshashidhara Goswami Maharaj. Todas as manhãs, ele então cruzava o Ganges e passava o dia, né, observando a construção do seu templo em Mayapur. E ele comumente vinha honrar Prashada conosco na nossa Chaitanya Gaudiya Mata, onde eu tive a boa fortuna de servir Prashada para ele em muitas ocasiões. Próximo. Sobre o título Srila Prabhupada, aqui vem um ponto muito interessante. Srila Swami Maharaj convidou todos os seus irmãos espirituais para o dia da instalação
das deidades, né, no festival de abertura da ISKCON de Mayapur, chamado de Sri Chaitanya Chandrodaya Mandir. Neste evento, meu Guru Maharaja expressou a sua preocupação sobre o fato dele ter adotado o título Srila Prabhupada. Então ele perguntou: meu querido Shripad Swami Maharaj, nós, seus irmãos espirituais, temos uma profunda e inquestionável reverência pelo nosso Gurudeva, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, o qual nós afetuosamente chamamos de Srila Prabhupada. Com toda sinceridade, gostaríamos de lhe perguntar: por que você permite que os seus discípulos te chamem por esse título? Isso nos traz, como seus irmãos espirituosos queridos, seus irmãos espirituais queridos, uma grande dor. Por favor, nos ajude a entender o porquê disso. E Srila Swami Maharaj então respondeu: Maharaj, meus discípulos certa vez me perguntaram, né, sobre de que maneira formal devemos nos dirigir ao nosso próprio Gurudeva. E eu, de maneira bem simples, respondi que você pode chamá-lo de diferentes maneiras, né, com títulos respeitáveis, né, como, por exemplo, Vishnupada, Bhagavatpada, Shripada ou Prabhupada. Eu não sei ao certo como e quando, mas eles todos decidiram então me chamar de Prabhupada. Então meu Guru Maharaj perguntou: por que você não os proibiu de chamar por esse título? Assim como todos os Vaishnavas da Gaudiya usam o título Mahaprabhu para Chaitanya Deva, né, para Shri Krishna Chaitanya apenas, né, e assim como os membros da missão Ramakrishna usam o título Paramahamsa exclusivamente para o seu líder Ramakrishna, nós, né, discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, estamos acostumados a ouvir e usar o título Prabhupada para o nosso Gurudeva, desde o momento em que ele se apresentou como tal. E Srila Swami Maharaj respondeu então: eu também estou acostumado a usar esse título exclusivamente para o meu Guru, Srila Prabhupada. Mas eu me cansei de repetir, né, e explicar, né, isso para cada um dos meus discípulos. Apesar dos meus esforços, né, eu fui incapaz de impedir que eles me chamassem de Srila Prabhupada. Então aqui Swami Maharaj ele deixa bem claro que ele tentou impedir, mas ninguém ouviu. Até mesmo hoje ele continua. Muitos anos após o desaparecimento de Srila Swami Maharaj, muitas pessoas ficam confusas quando eles leem o nome escrito Srila Prabhupada. Eles não sabem direto se refere a Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, né, ou ao seu discípulo Bhaktivedanta Swami Maharaj. Um discípulo ele deve sempre permanecer atento, né, e consciente quando ele tenta compreender os desejos internos do seu Gurudeva. Às vezes, um ato insignificante, né, embora feito de maneira inocente e com boas intenções, pode criar uma dificuldade para o seu próprio Guru. Então vejam bem, os discípulos não seguiram a orientação de Srila Prabhupada, né, e criaram um problema para ele, porque todos os irmãos espirituais dele não gostam que ele seja chamado dessa maneira. E isso, como
Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj disse, machuca, né? Dói no coração você ver, né, um título especial, né, uma maneira única de você chamar, que virou uma referência, né, para Srila Prabhupada, ser agora utilizado para o discípulo dele, né? Então, enfim, são questões que acontecem, né? Próximo. Ensinando seus novos discípulos, né, os seus discípulos neófitos, com paciência e afeto. Após a fundação do templo da ISKCON de Mayapur, Srila Swami Maharaj inaugurou o seu anual Navadipa Dhamma Parikrama. Durante o Parikrama, ele então costumava enviar os seus discípulos para ter o darshan da Chaitanya Gaudiya Mata. Quando o grupo do Parikrama chegava diante das deidades, alguns dos devotos ocidentais neófitos entravam no templo com os seus sapatos, né? Entravam no templo segurando os seus sapatos, né? Ou então com eles amarrados, né, ao redor do pescoço pelos cadarços. Guru Maharaj estava presente no templo naquele momento e viu. E quando ele lhes disse que isso era inapropriado, né, entrar no templo levando os seus sapatos, eles responderam: nós fomos instruídos a não utilizá-los nos nossos pés enquanto entramos no templo, mas ninguém nos disse que não podemos levá-los enrolados no pescoço. Então Guru Maharaj, com muito afeto, respondeu: se é proibido entrar no templo, né, usando os sapatos, né, calçando os sapatos, né, nos membros inferiores do nosso corpo, né, o que então, né, podemos dizer sobre utilizá-los nos membros superiores? Se os nossos sapatos tocam, né, alguma parte do corpo acima dos pés, nós devemos nos purificar tomando banho, né, com todas as nossas roupas no corpo, inclusive. Se alguém diz para você que alguém não é qualificado para falar, né, com você, isso não significa que ele não seja qualificado para falar com os seus superiores, correto? Bom, então os devotos ocidentais ficaram muito satisfeitos com a resposta de Guru Maharaj. Eles disseram: nós somos muito novos na consciência de Krishna, e o nosso mestre espiritual passa a maior parte do seu tempo nos ensinando com muita paciência muitas coisas. Então, sendo muito carinhoso conosco, nós não ficamos com raiva, mesmo quando ele continuamente, sendo muito carinhoso conosco, ele não fica com raiva, né? Mesmo quando nós erramos continuamente. Hoje, você nos ensinou com muita bondade uma nova lição, e nós iremos tentar segui-la. Próximo artigo. O meu conselho para o seu discípulo num debate. Durante o tempo em que Srila Swami Maharaj ainda estava presente fisicamente neste mundo, um de seus discípulos, chamado Tamala Krishna Maharaj, estava pregando em Hyderabad com um grupo de devotos. Em uma de suas palestras, o Maharaj ele declarou que aqueles que não adoram Bhagavan Krishna irão para o inferno. Muitas pessoas ficaram perturbadas, né, por ouvir tal declaração e
levantaram objeções. Sri Niranjana Deva Tirtha, encarregado de Sri Shankaracharya Bhogavardhana, mata em Jagannatha Puri, opôs veementemente o que Tamal Krishna disse e fez um comentário muito hostil contra ele. Ele disse: lendo o Corão e a Bíblia, encontramos o Dharma prescrito para os muçulmanos e para os cristãos, respectivamente, assim como lendo os Vedas para os hindus. Você então quer dizer que mesmo os muçulmanos e os cristãos que seguem os seus dharmas prescritos, eles irão para o inferno porque eles não adoram Krishna? Bhagavan Shri Krishna disse: Yanti deva vrata devam pritrim yanti pritivrata bhutan yanti bhuteja yanti mad yajinu pimam. Bhagavad Gita 9.25. Aqueles que adoram os semideuses vão para o planeta dos semideuses. Aqueles que adoram os antepassados vão para os planetas dos antepassados. Aqueles que adoram os espíritos vão para o planeta dos espíritos. E aqueles que me adoram irão me alcançar, com certeza. Então continua essa pessoa dizendo. Ele não disse, que todos que não me adorarem irão para o inferno. Como você pode então falar dessa maneira? Bom, então essa foi a crítica feita pelo Niranjana. Então, naquela época eu residia em Hyderabad, e eu li sobre este entreveiro, no jornal local. Eu também li Niranjana Deva Tirtha desafiar o Gurudeva de Tamal Krishna Maharaj, Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, para um debate aberto sobre o tema. Após pesquisar sobre o assunto, eu descobri que Tamal Krishna estava ficando no Hotel Saraswati com alguns devotos. Meu irmão espiritual, Dir Krishna Prabhu, o encarregado da mata de Hyderabad, e eu fomos então para o hotel nos encontrar com Maharaj, Tamal Krishna Maharaj. Eu perguntei-lhe se ele estava ciente da notícia no jornal, da oposição que ele recebeu e do desafio contra o seu Gurudeva. Ele disse que estava sim ciente e que estava agora trabalhando numa resposta. E ele me mostrou uma carta que ele estava escrevendo com a ajuda de Hariprasada Bujurka, um devoto da Sri Sampradaya. A resposta me apareceu adequada. Eu sugeri ele também que mencionasse que, de fato, embora certamente é uma verdade que nem todos que não praticam bhajana para Krishna não irão para o inferno de maneira literal, eles irão de fato de maneira num sentido figurado, para o inferno, como por exemplo aqui no Srimad Bhagavatam diz, 11.19.18, Karmanam parinam mitvad avirim chad amangalam vipaschim nashvaram pashe adrishtam api drishtavat. Uma pessoa inteligente deve ver que qualquer atividade material está sujeita a mudanças contínuas e que assim
a inauspiciosidade existe até mesmo em Brahmaloka, que é o planeta mais elevado do seu Brahman. De fato, um sábio entende que, assim como tudo pode ser visto de maneira temporária, todas as coisas nesse universo, né, têm um começo e um fim. Portanto, mesmo alcançando a morada de Brahma, que é a mais elevada nesse planeta, nesse sistema planetário, né, também lá é simplesmente inauspicioso. Por essa razão, os devotos consideram qualquer posição nesse mundo material como sendo equivalente ao inferno. Além disso, tais designações como hindu, muçulmano ou cristão são todas temporárias e sujeitas à mudança. Elas são apenas designações materiais, que a alma recebe de tempos em tempos. Não tem nenhuma relação com a posição atual da alma, da sua posição eterna, da sua função constitucional, do seu Dharma. Nas escrituras védicas, a alma é referida como sendo Ajo Shashvato Nityam Ayam Purano, a não nascida, sem transformações, e um ser eternamente vivo. E também como Achalo Ayam Sanatana, uma entidade imóvel e eterna. Além disso, hindu, muçulmano, cristão ou qualquer outra designação não fazem sentido. Quando então Niranjana Deva Tirtha leu a resposta de Tamal Krishna Maharaj, ele respondeu: esse Tamal Krishna Maharaj é um melete, é um sem casta. Eu me recuso a entrar num debate com ele. Eu desafio de fato o seu guru, Bhaktivedanta Swami Maharaj. Eu conversarei apenas com ele. Quando então Tamal Krishna Maharaj leu a resposta de Niranjana Deva Tirtha, ele me perguntou: o que devo dizer agora? Eu disse que ele deve escrever e perguntar qual o Shankaracharya que o Niranjana Deva Tirtha segue, porque ele possivelmente deve ser um seguidor do Shankaracharya que certa vez escreveu Divo Brahmaiva Naparaha. A entidade viva é Brahman. Como pode então uma diva ser melecha ou ser um brahmana ou qualquer coisa que não seja o próprio Brahman? Então Tamal Krishna gostou desta resposta e enviou-a para Niranjana Tirtha. E não se ouviu mais nenhuma resposta de volta do Niranjana Deva Tirtha depois disso. Srila Swami Maharaj estava na Rússia durante este debate. No entanto, quando Tamal Krishna o informou da minha resposta por carta, Swami Maharaj respondeu: fiquei muito satisfeito de ouvir a sua resposta. Ela foi de fato apropriada. Algum tempo depois desse incidente, Swami Maharaj visitou Hyderabad com um grande grupo de pessoas, mas Niranjana Tirtha não foi encontrado por ali. Ninguém sabia se ele estava em Hyderabad ou não, mas ele nunca mais apareceu. Próximo. É claro que quando você vai pregar, você não deve fazer afirmações desse nível. Quem não adorar Krishna vai para o inferno, Porque, de fato, é complicado, Você precisa colocar as coisas de uma outra maneira, tá? De uma outra maneira. Bom, próximo artigo. Um convite recíproco. Quando Bhaktivedanta Swami Maharaj veio para Hyderabad, em outra ocasião, eu o convidei para tomar prashada na nossa mata. E ele misericordiosamente aceitou meu convite e honrou o prashada ali com grande alegria.
E quando ele estava partindo, eu convidei, ele me convidou, né, e também ao meu irmão espiritual Ananga Mohan Brahmachari, né, hoje Bhakti Mayuka Bhikshu Maharaj, para um dos seus programas. Né? Afortunadamente, nós podemos participar. Né? Pudemos participar. Naquele evento, Swami Maharaj, ele pediu que Ananga Mohan Brahmachari tocasse Mridanga, né? E ele, depois do Harikatha e do Kirtan, misericordiosamente nos fez sentar com ele para tomar prashada. Próximo. Oferecendo honras a um acharya, devidas honras a um acharya. Certa vez eu convidei Swami Maharaj para visitar a Chaitanya Gaudiya Mata em Chandigarh, enquanto ele estava fazendo uma visita no templo da ISKCON de lá. Então ele aceitou com muito gosto, né, o meu convite e chegou na nossa mata no dia combinado. Durante a sua visita, o meu irmão espiritual Srirama Prashada Prabhu ofereceu a ele então uma cadeira, né, uma Vyasasana de madeira, né, nova, recém-construída, que ele havia, né, construído com as próprias mãos, né, entalhado com as próprias mãos. Mas Swami Maharaj, no entanto, se recusou a se sentar nela. Ele disse: uma Sinhasana nova deve ser oferecida para o Acharya da Mata, ou seja, para Srila Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj. Naquele dia, então, nós servimos a prashada para Srila Swami Maharaj e para os seus discípulos. Ele então honrou o prashada com muito amor e mais tarde ele nos disse: hoje, depois de muito tempo, eu fui honrado com um tipo de prashada que eu costumava honrar. Meus discípulos cozinham muitas preparações para mim, mas existe uma grande diferença, né, entre o que eles cozinham e o que vocês cozinham. Eles usam muita quantidade de ghee, né, e eu não consigo digerir bem. Eu poderia até permanecer nesse mundo por mais tempo se eu pudesse comer regularmente esse tipo de prashada que vocês hoje me ofereceram. Uma brincadeira que ele fez, né? Mais tarde, quando meu Guru Maharaj veio para Chandigarh, ele também se recusou a se sentar na Vyasasana feita por Rama Prashada Prabhu, né? Porque ele havia feito para Swami Maharaj. Então ele disse: como eu posso me sentar nessa Vyasasana que foi feita para o meu irmão espiritual, que também se recusou? Então, de acordo com as palavras do meu irmão espiritual, apenas o Acharya da Mata deve se sentar nessa nova Sinhasana. Então aqui eu colocarei o meu Gurudeva, né, porque ele é o verdadeiro Acharya dessa mata. Então assim, Guru Maharaj colocou uma foto emoldurada de Srila Prabhupada naquela Vyasasana. Próximo. A responsabilidade inerente em se aceitar oferendas. Um pouco antes de Srila Swami Maharaj manifestar o seu passatempo de desaparecimento, o neto de Henry Ford, Alfred Ford, né, que havia se iniciado com o nome de Ambarisha Dasa, disse para Swami Maharaj que ele tinha o desejo de financiar a construção de uma universidade em Kurukshetra dedicada ao ensinamento do Bhagavad Gita.
Então, não sei se vocês sabem, mas o neto do Henry Ford é um devoto, um discípulo de Srila Swami Maharaj, Ambarish Prabhu, o nome dele. Né? E ele, com certeza, foi um dos principais, né, doadores para a ISKCON. Né? Até hoje, está vivo ainda. Inclusive, aquele planetário, né, feito lá em Mayapur, no novo templo da ISKCON, foi em grande parte financiado por ele. Prabhupada deu para ele a responsabilidade de executar esse projeto. Ele já está quase terminando já. Claro que não fez sozinho, aquele templo é uma coisa assim gigantesca. Vários devotos da ISKCON também ajudaram. No entanto, Srila Swami Maharaj, ele recusou a oferta. Ele disse: eu não permanecerei nesse mundo por muito tempo, e se eu pegar o seu dinheiro, né, sem ter a certeza de que ele será usado de maneira adequada no serviço do Senhor Supremo, então será a minha culpa. Né? Através desse exemplo, o Swami Maharaj então demonstrou que nós devemos aceitar apenas aquilo que nós temos certeza que pode ser utilizado no serviço do Senhor. Do contrário, existe a chance de cometermos um erro. Então, Srila Swami Maharaj, ele pressentiu que não seria um bom projeto, né, e ele simplesmente recusou a oferta. Próximo. A minha situação durante o momento em que ele desapareceu deste mundo. Eu estava coordenando uma peregrinação no norte da Índia, quando Srila Swami Maharaj manifestou o seu passatempo de desaparecimento durante o mês de Kartika. Nós estávamos em Siddhapura, também conhecida como Matrigaya, um local onde houve, né, a troca filosófica entre Kapila Deva e sua mãe Devahuti. Uma conversa filosófica entre os dois, que ocorreu lá. Quando então eu li sobre o seu desaparecimento nos jornais, que dizia: Sri A.C. Bhaktivedanta Swami, a grande personalidade que sacudiu o mundo todo, né, nos últimos 10 anos, manifestou o seu passatempo de desaparecimento. Embora eu tivesse um desejo muito forte de participar da cerimônia de Samadhi dele, minhas obrigações, né, com a peregrinação me mantiveram afastados, né, me impediram de ir até lá. No entanto, quando meu irmão espiritual, Sri Mangala Nilai Brahmachari, mais tarde conhecido como Bhaktivedanta Mangala Maharaj, que também estava servindo na peregrinação, manifestou o desejo de ir para Vrindavana para a cerimônia. Eu não o proibi de ir, ao contrário, o incentivei, né? E assim assumi toda a responsabilidade dele durante a sua ausência. Quando os devotos da ISKCON fizeram o Viraha Mahotsava de Srila Swami Maharaj em Jagannatha Puri, em 1978, eles pediram que o meu Guru Maharaj fosse o presidente da Assembleia. Embora ele não estivesse bem de saúde, ele participou com muita fé daquele festival por respeitar profundamente o seu irmão espiritual. Então aqui termina a glorificação de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, feita por Srila Bhaktivigana Bharati Goswami Maharaj. E o próximo que nós vamos começar a ler a partir de amanhã é Srimad Krishnadasa Babaji Maharaj. Ok? Uma boa noite a todos então. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.